Olá, pessoal. Nós vamos tratar agora sobre a Revolução Russa, a grande revolução socialista que aconteceu naquele país continental e que foi completamente cheia de conflitos e foi muito determinante para a história ocidental. A Revolução Russa de 1917 foram dois levantes populares. O primeiro levante foi a Revolução de Fevereiro. Os revolucionários aboliram a monarquia. E a segunda revolução foi a Revolução de Outubro, em que eles começaram a implantar um regime de governo baseado em ideias socialistas. Então, primeiramente, na Revolução Russa, ela acontece em que o povo, a população, os trabalhadores se revoltam primeiramente contra o rei, contra o czar, que era o cara que era o rei, que era o imperador de lá. E depois a revolução toma caminhos em que muitos populares começam a lutar para a implementação do socialismo, de um governo socialista, de um governo soviético. Vamos ver as causas da Revolução Russa. A Rússia foi o último país a abolir a servidão, em 1861, e em muitos lugares continuava-se como o sistema de produção feudal. Então a Rússia só ainda lá no século XIX ainda tinha um sistema feudal de produção. Ainda havia em 1800, antes de 1861 a servidão, aquele esquema que existia na Idade Média, de servidão, de ter o senhor feudal e os camponeses trabalhavam em troca da terra, da sua alimentação. E ainda existia. E a população sofria bastante. Elas sofriam na mão desses donos feudal. E isso foi um dos grandes motivos da revolta da, dos russos, porque outros países estavam muito mais à frente, já estavam é, na Revolução Industrial, estavam caminhando, estavam na Idade Moderna, enquanto a Rússia ainda estava na Idade Média. O regime czarista reprimia a oposição, controlava o ensino, a imprensa e os tribunais. Pessoas eram enviadas ao exílio na Sibéria, condenados por crimes políticos. O regime czarista era opressor. O czar, ele é o imperador, o rei lá, o cara que mandava lá na Rússia. E o regime desses czares, desses imperadores russos, eram repressores. Eles controlavam tudo que era ensinado, tinha que ser tudo de acordo com o que o regime queria. A imprensa também era controlada. Os jornalistas eles não podiam publicar nada contra o governo. Os tribunais, as decisões dos tribunais viriam sempre a favor do que o governo, do que os nobres aliados do governo queriam. Eram manipulados a favor dos aliados do regime e de nobres poderosos. E pessoas, elas eram enviadas para o exílio na Sibéria por crimes políticos, discordar do governo, eles iam lá, enviavam, exilavam na Sibéria. Você pensa que o Hitler foi o primeiro a criar campos de concentração? Não, lá na Sibéria já existia campos de concentração com prisioneiros, com prisioneiros políticos do regime czarista. Então, a população, com toda essa repressão, com toda essa 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 dureza do governo czarista, começa a se revoltar. Capitalistas e latifundiários mantinham o domínio sobre os trabalhadores urbanos e rurais. Houve um momento lá, no período da dominação dos czares, em que há uma revolução ali industrial e começa a ter indústria, em Petersburgo, começa a ter indústria. Mas o que muitos ali naquele tempo pensavam que era para melhorar
acabou repetindo a situação. As pessoas eram muito exploradas pelos capitalistas, muito exploradas pelos empresários. Os trabalhadores eram muito explorados. E no campo não era diferente. Aquela produção, sistema de produção feudal, muito. E a população passava muita fome, a população estava muito empobrecida. E a gente vê aqui nos recursos imagéticos a foto de uma família, a situação que era uma família comum lá na Rússia, e também de presos. As prisões russas eram terríveis, principalmente as da Sibéria. Bolcheviques e mencheviques. O Partido Operário Social Democrata Russo era o maior crítico da política do país. Porém, divergiam no como solucionar os problemas da Rússia. Isso acabou por dividi-lo em duas correntes. Os bolcheviques, maioria em russo, liderados por Lenin, defendiam a ideia revolucionária de luta armada para chegar ao poder, e os mencheviques, que significa minoria em russo, liderados por Plekhanov, defendiam a ideia evolucionista de se conquistar o poder através de vias normais e pacíficas, como exemplo, as eleições. Então, era um grande partido que oferecia oposição ao governo dos czares, mas na forma em que a forma de aplicar a solução neles era diferente. Então, dentro desse partido, que queria se revolucionar contra o, contra o reinado do imperador russo, dividiram entre os bolcheviques, que é a maioria. Eles eram liderados pelo Lenin e eles eram mais radicais. Eles falaram que pensavam que o único jeito ali era a luta armada, é pela força que tinha que chegar ao poder. Tinha que derrubar o, o czar, derrubar o governo, esse governo, e chegar ao poder ali à força, através de uma revolução completa. Já os mencheviques já eram mais tranquilos. Eles preferiam uma área mais evolução. Eles queriam conquistar o poder aos poucos, conquistar por vias normais, por eleições, num processo mais lento, porém escalonado, evoluindo até chegar ao poder e alcançar o que eles desejavam. E essa divisão foi muito importante depois, porque logo depois, quando a revolução se concretiza, essas duas partes entram em conflito. Revolução de 1917. Os antecedentes. Houveram antecedentes importantíssimos que influenciaram nos rumos dessa revolução, que foi o Domingo Sangrento, por exemplo, em que a população foi até o imperador, até o czar, levando ideias, questionamentos, pedidos ao czar para melhorar suas condições de trabalho, suas condições de vida. Porém, os guardas imperiais, eles se assustaram e pensaram que eram pela quantidade de gente que foi lá é, buscar buscar esse entendimento. Eles pensaram que ali eles estavam armando algum ataque. Então eles começaram a disparar contra as pessoas e fizeram ali uma chacina com aquele pessoal e mataram muita gente nesse domingo, que foi chamado de Domingo Sangrento. A gente pode ver um pouco das imagens aí no lado, no lado direito, no lado direito no lado direito aqui, ó, em que em que os soldados aí eles atacam ferozmente a população
por motivos completamente injustos. Isso ajudou a inflamar a, a vontade revolucionária do povo, porque foi um ato completamente terrível, né? E também tem a derrota na guerra russo-japonesa. Então, em certo período, a Rússia entrou em guerra com o Japão, porém foi derrotado. Isso levou muito, trouxe muita coisa contra o governo czar. Isso enfraqueceu o governo e também ajudou a inflamar a população contra esse governo, que saiu envergonhado e derrotado de uma guerra. A gente pode ver algumas cenas dela aqui. Ó. E também a Rússia na Primeira Guerra Mundial, que sofreu muito na Primeira Guerra Mundial. O exército russo não estava muito bem preparado, sofreu muitas derrotas e isso enfraqueceu o governo czarista também. E um dos maiores motivos da concretização da Revolução de 1917, naquele momento, foi o pedido para sair da Primeira Guerra Mundial. A primeira coisa, quando os revolucionários tomaram o poder e fizeram um governo provisório, é pedir a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Revolução de Fevereiro e Outubro de 1917. O movimento revolucionário foi deflagrado, com greves por vários centros industriais, e os camponeses também se rebelaram. A maior parte dos militares aderiu e forçaram a abdicação do czar Nicolau II, em fevereiro de 1917. Então forma-se um governo provisório que se viria envolvido em disputas entre liberais e socialistas. Então, com todos esses acontecimentos, com os ânimos já inflamados, a Revolução acontece lá em 1917, em fevereiro. E o povo das cidades se organizam em greves nas indústrias, o povo do campo também se rebela contra os latifundiários também. Há uma, re, há uma rebelia em todos os setores, os militares lá cansados da Primeira Guerra, já descontentes com o governo, a maioria deles aderem à revolução e forçam aí o czar Nicolau II a abdicar, a sair do trono. E então forma-se ali um governo provisório. Mas as complicações ainda não acabaram, porque aí começa a disputa entre os liberais e socialistas. Uma parte lá, os bolcheviques buscavam o socialismo e os mencheviques queriam uma situação mais liberal, entrar com o liberalismo econômico. Então, continuou-se em uma disputa aí de poder lá dentro dessa revolução. Então, no dia 7 de novembro, no dia 25 de outubro, no calendário gregoriano, operários e camponeses sob a liderança de Lenin e no lema Paz, Terra e Pão. E também tinha outro lema, todo o poder aos soviéticos. Tomaram o poder. Então os bolcheviques, eles tomaram o poder baseado nessas duas coisas. Paz, que era a saída da guerra, principalmente, a paz simbolizava principalmente a saída da guerra, da Primeira Guerra. Terra, que a população dos camponeses precisavam de terras, eles tinham que sair daquela situação sujeitosa que eles estavam em relação aos latifundiários, e o pão, que era um alimento em que os povos urbanos passavam muita fome, os operários. As, Eles cumpriam grandes jornadas de trabalho, mas e o que eles recebiam não era suficiente para suas famílias. Então, os bolcheviques distribuíram as terras entre os camponeses, estatizaram os bancos, ou seja, eles vão ali aplicando o socialismo. O Estado começa a dominar, o Estado novo que eles criaram começa ali.
pegar todas as terras que eram privadas e dividir entre o povo. Estatizou os bancos, as estradas de ferro e as indústrias, ou seja, tudo agora era controlado diretamente pelo Estado. E tudo passou a ser do controle dos operários da Revolução. O Estado não, começou a acabou ali a iniciativa privada. Ali o Estado estava sob o comando de tudo. E o povo e os operários que tomavam a frente das, das relações de poder ali. Consequências da Revolução Russa. A Rússia se retira da Primeira Guerra. Então, uma das primeiras coisas que eles fizeram na Revolução Russa é retirar a Rússia da Primeira Guerra, que foi um evento que causou muita diferença lá na Primeira Guerra Mundial. Retirada. E guerra civil. A revolução aconteceu, acabou, foi tudo paz? Não. Houve ali guerra civil. Os 4 primeiros anos de governo dos bolcheviques foram marcados por uma guerra civil. Mais 4 anos de conflito. O Exército Vermelho, criado por Leon Trotsky, derrotou o Exército Branco, formado por nobres burgueses, garantindo a permanência dos bolcheviques no poder. A revolução estava salva, mas a paralisação econômica era quase total. Então, houve a tentativa aí dos mencheviques, das pessoas que queriam o liberalismo, dos nobres burgueses, que queriam uma coisa mais do mais ao que estava acontecendo no resto da Europa, na Inglaterra. Eles buscaram tomar o poder, criaram ali o Exército Branco, mas o Exército Vermelho dos bolcheviques, criado ali por Trotsky, conseguiu vencer e eles conseguiram salvar a Revolução Socialista, permanecendo a Rússia socialista. Mas 4 anos de guerra civil causa aí uma paralisação econômica quase total. Situação econômica, revolução, guerra civil, muitos conflitos não causam uma situação boa. Então, eles criaram a NEP, a nova política econômica, que permitia a entrada do capital estrangeiro e o financiamento de empresas particulares. Então, eles foram, por essa parada, foram obrigadas, através dessa nova política econômica, começaram a deixar entrar, permitir a entrada do capital estrangeiro e financiamento, coisa que foi funcionando muito bem e que trouxe um crescimento muito grande para a Rússia. Recuperou a situação que ele estava e trouxe um bom crescimento. Conclusão da Revolução Russa. Foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, sob a liderança de Lenin. Então, a revolução aconteceu e sob a liderança de Lenin foi estabelecida a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética. Após a sua morte, iniciou-se uma luta pelo poder entre Trotsky e Stalin. Stalin venceu e, sob seu governo, a URSS conheceu uma das mais violentas ditaduras da história, ao mesmo tempo que passava por um crescimento econômico vertiginoso. Então, Lenin foi a cara dessa revolução, o líder aí, e liderou a Rússia por um bom período de tempo. Mas ali ele morre, então entra para disputar pelo poder Trotsky e Stalin. Mas Trotsky ganha o poder, manda assassinar Trotsky lá no México, e agora Stalin começa o seu governo. E o governo de Stalin foi um governo muito violento, uma ditadura muito forte, que foi bem sangrenta. Foi uma ditadura bem sangrenta. Porém, houve um grande é, é, houve um grande
crescimento econômico nessa época. A economia com Stalin cresceu bastante, mesmo sendo um governo muito sanguinário. Foi um dos que mais mataram gente. Acho que perde para o governo lá de Mao Tse Tung. Então, foi um governo sanguinário, mas houve um crescimento e esse crescimento que sustentou Stalin no poder, porque senão esse crescimento haveria outra evolução. Mas o crescimento econômico vertiginoso, conseguiu sustentar o Stalin no poder. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país seria um dos principais inimigos do nazismo. Então, foi um dos mais fortes inimigos que o nazismo teve, foi a Rússia, aliado dos Estados Unidos e do Reino Unido. Após o conflito, seria alçada a condição de segunda potência mundial. Então, houve lá a Segunda Guerra Mundial. A princípio, houve um tratado de não agressão entre a Rússia entre a União Soviética e a Alemanha, mas o Hitler ele rompe esse tratado e depois disso a Rússia passa a ser um dos maiores inimigos da, da Alemanha e foi muito importante para a vitória junto com os Estados Unidos, Reino Unido, dentre outros países, a vitória contra o nazismo. E dali a Rússia sai bem forte, sai a segunda maior potência mundial, sai ali dividindo o mundo entre os vermelhos, entre os socialistas e entre os liberais, que era os socialistas representados pela Rússia não, pela União Soviética agora, e os liberais representados ali pelos Estados Unidos, a maior potência. As duas maiores potências iam depois também protagonizar a conhecida Guerra Fria.